Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17, nós vamos ler todo o capítulo, irmãos. Gilberto, você pode acender a luz para mim, por favor? Gênesis 17. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Quando atingiu a Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de muitas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso de suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara em seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei e fá-lo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio, de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio.
Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Amém. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine nesse dia, nessa manhã, que o Senhor nos dê entendimento e nos dê um coração para Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Quem sou eu? Quem é você? A gente pensa muito na circuncisão e outras coisas nesse trecho das Escrituras, mas eu quero chamar a atenção para esse detalhe. O texto fala sobre uma mudança de nome. E o nome tem muito a ver com a identidade. Na tradição bíblica, o nome tem a ver com quem você é. É uma autodefinição. Quem sou eu? Quem é você? Todo mundo pergunta isso em algum momento da vida. Ou em todos. Para algumas pessoas isso nunca se torna um problema. Eu sei disso. Mas para o ser humano, isso tem que ser uma questão. Para o ser humano é uma questão fundamental. Passarinhos não têm dúvida sobre a sua identidade. Cães não têm dúvidas sobre sua identidade. Nós temos. Nós temos dúvidas porque a gente pode fazer algo a respeito do que a gente é. A gente tem dúvidas porque a gente é capaz de se autodefinir até certo ponto. E isso é muito diferente. A pedra não pode decidir se ela vai ser uma pedra ou não. Nem o passarinho decidir se ele vai ser um passarinho ou não. Mas como o Pico della Mirandola dizia, a gente pode decidir se nós vamos ser anjos ou bestas feras. De algum modo Deus nos fez assim, com essa possibilidade. Gente, essa é uma questão, a questão sobre quem eu sou é uma questão de ponto de referência também. A questão, quando a gente pergunta quem eu sou, é na verdade a questão sobre o nosso lugar no esquema das coisas. Quando a gente pergunta quem eu sou, a gente não está só buscando uma essência interna, mas qual que é o meu lugar nesse universo? O que eu sou aqui? A pergunta sobre quem eu sou é uma pergunta sobre a nossa posição no esquema das coisas. Eu sou parte, afinal, do quê? O que é que eu estou fazendo aqui? As 3 perguntas clássicas do mineiro, né? Onde que eu estou? Para onde que eu vou? Qual que é a terceira? Onde que eu vou? A primeira, né, quem eu sou, né? Onde que eu estou e para onde que eu vou? Então essas perguntas estão associadas, elas não são separadas não. Quem você é, aonde você está agora e para onde você está indo. Na verdade são 3 partes de uma pergunta só. E os homens sempre reconheceram isso, não é exclusividade da modernidade, né, perguntar sobre quem nós somos. Né? Então, quem já estudou um pouquinho de história sabe que os gregos falavam muito disso. Né? Os gregos tinham um lugar onde eles iam buscar profecias, mais ou menos como alguns irmãos fazem nas terças à noite, né? Nas segundas-feiras à noite, né? Vão lá naquela reunião de oração para ter uma revelação. Então os gregos tinham isso também, tinha uma reunião de oração deles lá que chamava Oráculo de Delfos. E nesse Oráculo de Delfos tinha escrito isso lá na porta, né? Conhece-te a ti mesmo. E alguns filósofos se inspiraram nisso para falar sobre o que é a vida responsável, a vida examinada, né? Sócrates, um famoso filósofo, falava sobre isso, que você tem que ter uma vida examinada, uma vida pensada, uma vida reflexiva. Você tem que saber quem você é e por que você é isso que você é e o que você está fazendo aí, para onde você está indo, porque você não é bicho nem pedra. E se você não faz isso, não quer pensar na sua vida, você está vegetando.
Isso é tão sério, era tão sério para os gregos, gente, que quando os cristãos apareceram, muitos pensadores romanos e gregos diziam que os cristãos pareciam um pouco com os filósofos. A vida deles parecia com a vida filosófica, porque era uma vida que envolvia você não se entregar aos prazeres mundanos, era uma vida com propósitos, com reflexão, era uma vida inteligente. Embora eles achassem que era, para os padrões gregos, ainda não era irracional. Mas eles admitiam, não, eles parecem com os filósofos. Né? Com quem que os crentes parecem hoje? É uma boa pergunta, né? Na época do Novo Testamento, ali, o século II, o pessoal falava assim, parece um pouco com uma escola filosófica, os cristãos. Hoje parece com outras coisas. Um pensador contemporâneo, talvez alguns conheçam aqui, chama Anthony Giddens, ele fala o seguinte, é uma coisa que diz respeito a você, tá? Não é teoria abstrata, não. Ele fala assim, a reflexividade da modernidade se estende ao núcleo do eu, hoje. Posto de outra maneira, no contexto de uma ordem pós-tradicional, o eu se torna um projeto reflexivo. O que o Giddens está falando aqui? É uma linguagem meio difícil. Ele está dizendo uma coisa muito próxima de você. É que a sociedade hoje exige que você tenha o controle da sua vida, que você se reinvente, que você se adapte, que você trate suas questões emocionais. Você precisa ser uma pessoa assim para viver hoje no mundo do trabalho. A sociedade contemporânea é assim, ele exige muito disso. Por que vocês acham, irmãos, que lá na Alemanha hoje existe um movimento, na Europa, que se chama de movimento do gênero neutro, que é o seguinte, você não pode dizer para a criança se ela é homem ou mulher, porque é ela que tem que escolher isso, porque o eu é você que constrói. Então, a criança, muitos estão defendendo isso, ela tem que ser educada assim, ela é neutra, ela usa roupa de menino, roupa de menina, roupa unissex, ela usa tudo, ela brinca de tudo, e você não usa um gênero para se referir a ela, ele ou ela. Por quê? Porque se você fizer isso, você está impondo sobre a criança o quê? Uma identidade. E no mundo contemporâneo, você não pode impor identidade sobre ninguém, sabe por quê? A gente que produz a nossa identidade. É isso que o sociólogo está falando aqui. O projeto reflexivo, ele foi estendido, aumentado, não se trata só de examinar a existência, na verdade você funda quem você é, e você tem esse encargo de ser autêntico, você tem o dever de ser autêntico e dar uma identidade para você mesmo e construir isso por sua conta, e para alguns é até imoral outra pessoa dizer quem que você deve ser, como você deve se sentir e assim por diante. Se a tradição diz que você é uma coisa, você rejeita e fala assim, não, eu que vou dar uma identidade para mim mesmo. Muita gente não gosta de rótulos, é por isso. Né? Qual a sua igreja? Não, eu sou da igreja de Jesus, eu não tenho tradição, denominação, nem nada. O que é isso? É uma coisa muito moderna, esse negócio de falar assim, não, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que ser eu mesmo, eu não posso estar preso em nada, eu não posso estar amarrado em nada, porque eu vou construir o meu eu autonomamente. Tem um lado, assim, aparentemente empolgante desse projeto, mas tem um lado doentio, porque é muito pesado. Outros pensadores já apontaram isso. É muito pesado esse negócio de você construir autonomamente quem você é. Você vai ficar doido no processo. Por isso a depressão está aumentando no mundo. Porque o peso de você dar uma identidade para você e mostrar que ela tem valor no mundo contemporâneo é muito, muito grande. É muito pesado, você capota no processo. Como que é na Bíblia essa questão da identidade? Antes da gente expor o nosso texto. De cara a gente lembra de Gênesis 1. A primeira coisa que Gênesis 1 diz sobre o ser humano é sobre a sua identidade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A primeira coisa que a Bíblia diz sobre o homem é exatamente o do seu lugar no esquema das coisas. Antes dele ser feito, ele já tem um lugar. Veja que curioso. O homem não passa a existir e depois acha um lugar para ele. O lugar dele estava planejado. O homem é aquele que tem a imagem de Deus no mundo.
Mas isso tem uma séria implicação, né? É uma coisa do cristão, né? É que o cristão vai dizer assim para o Sócrates: olha, Sócrates, eu sei que você está aí buscando saber o que o homem é, mas você não vai descobrir, não. Porque o homem tem que encontrar Deus primeiro para saber quem ele é. Porque o homem foi feito como? A imagem de Deus. Então existe um ponto de referência para definir quem nós somos. A imagem de Deus em nós significa que você não possui o seu ser. Por quê? A essência do que você é a sua conexão com Deus. E você não possui essa conexão. Você é possuído por ela. Então, quem você é um dom. Não é uma coisa que você possa fabricar. Não é uma coisa que você possa fazer por conta própria. Quem define o homem é essa relação. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Está lá em Timóteo. Jesus também é o mediador entre eu e você. Está lá em Efésios. Jesus é que de ambos os povos faz um por meio do sangue. Jesus é o meu mediador entre eu e você. Agora, o que talvez você não tenha pensado é que Jesus é o mediador entre você e você mesmo. Porque só olhando para a face de Deus é que você vai se encontrar. E o que isso tem a ver com Abraão? Tudo. Deus deu para Adão a imagem divina e colocou o homem no jardim para cultivar o jardim e deu para o homem a esposa, e aí eles vão agora ser uma família. Adão, na verdade, o portador da imagem de Deus, eu preciso ser mais claro sobre isso, não é o Adão macho. Adão é macho e fêmea, são os dois. Então o que nós temos aqui? O básico das escrituras, a relação com Deus, o mandato social, que é a nossa comum humanidade, que tem que ser compartilhada, e o mandato cultural, trabalhar na terra. E a gente já viu em Gênesis 12, que é disso que Deus fala quando Deus chama Abraão. E nós vamos ver isso de novo aqui no capítulo 17. Deus promete a Abraão uma terra, Deus promete a Abraão uma descendência, e Deus promete a Abraão um nome. O que está lá em Gênesis capítulo 12, verso 12? Engrandecerei sobremodo, né, o teu nome. O nome de Abraão seria engrandecido. Do que é que Deus está falando quando ele fala do nome de Abraão ser engrandecido? É que Abraão vai descobrir que ele tem um lugar muito importante no esquema das coisas. Significa que Deus deu um lugar para Abraão. É o que nós temos em Gênesis 1 também, quando Deus dá um lugar para o homem. Ter um nome significa que você é alguém. E ser alguém significa ter um lugar, ser honrado, ser reconhecido, você significa alguma coisa. A sua contribuição vale algo. Você é necessário. Todo mundo, no fundo, quer isso. Não é? Ontem a gente teve um almoço legal com uma escritora famosa aí, americana. Aí o Igor tirou uma foto. A gente fez não foi um selfie, né? Porque foi um grupinho assim. Aí eu fiquei ali, eu fiquei meio no canto assim. Falei, poxa, podia ter ficado mais para o meio para aparecer melhor. O que está por trás desse negócio de eu querer aparecer do lado da Nancy Pierce? A gente quer ter um lugar. A gente quer ter um lugar. Não é isso que Jesus fala? Olha, quem me negar, eu vou negar, mas quem me confessar diante dos homens, eu vou confessar o seu nome diante dos anjos. O que é isso? É ter um lugar, não é? É ter um lugar. Como disse C.S. Lewis, é você ter um convite para entrar na festa. Você tem um lugar marcado na festa. Todo mundo quer isso. Pode fazer seu selfie, irmão. Tem problema. Desde que você não se iluda, né? Você pensa que isso é a festa. Isso não é a festa. Isso é a fila da festa. A festa é outra coisa. Mas todos nós precisamos disso, ter um nome, ter um lugar. A imagem divina significa não só que Adão e Eva refletem a aparência divina, mas que eles têm uma posição do mundo que é construída ou fundada, na verdade, na posição que o próprio Deus tem no esquema das coisas. O próprio Deus tem. E nós somos, na verdade, o que o Novo Testamento vai dizer, que nós vamos sentar à sua direita, né, nós vamos reinar com Cristo, significa que nós vamos participar disso aí.
Então a identidade tem muito a ver com o lugar e as relações. E Deus falou isso para Abraão, que ele teria um nome. Quando a gente chega lá em Apocalipse, Apocalipse também fala isso. Ao vencedor, a carta a uma das igrejas, né, de Apocalipse, dar-lhe-ei uma pedrinha com um nome escrito que ninguém sabe, mas só aquele que a recebe. Então, identidade. Identidade. Faz parte dos planos de Deus que a gente tenha isso. Então, quando os sociólogos estão preocupados com a identidade, quando os filósofos estão preocupados com a identidade, não pense, meu irmão, que esse é um assunto do mundo moderno e que não tem a ver com a Bíblia. Tem tudo a ver com a Bíblia. A tentação de Satanás para Jesus foi o quê? Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A tentação vem em cima da identidade. Quem você é e qual o seu lugar no mundo. E a tentação sempre é: faça você mesmo. Prove quem você é por você mesmo. Essa é a tentação. Irmãos, isso tem muito a ver com o nosso trecho aqui, de Gênesis 17. A gente começa com o trecho, logo aí nos primeiros versos, com Deus fazendo um desafio para Abraão. Deus fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Olha, Deus já tinha aparecido para Abraão e falado: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12. Deus tinha dado um comando para Abraão, mas esse comando focava as promessas. Vem para essa terra, me obedece, você vai ter plenitude. Me acompanha que você vai ter a descendência, tudo que falta, que é a terra, a descendência e o nome, você vai ter essas coisas. Você vai alcançar essas coisas. Mas você tem que me seguir, é o que Deus diz lá atrás. Mas agora, Deus é muito mais claro sobre o que nós falamos também, nos referindo ao capítulo 12. Deus disse assim para Abraão: sê tu uma bênção. Então Deus já tinha dado uma pista para Abraão. Deus já tinha falado para Abraão: olha, você vai receber bênçãos e você vai trazer bênção para as nações. Mas é preciso que você entenda que você tem que ser um outro tipo de pessoa. Você tem que ser uma bênção. E Abraão foi aprendendo, nós temos estudado isso. Ele foi aprendendo na sua caminhada que quando ele obedecia a Deus, ele trazia bênção para a sua casa e para os povos ao redor. Quando ele desobedecia a Deus e era covarde, ele se afastava da bênção divina e trazia maldição onde ele estava. A gente viu isso acontecendo e acontece mais ainda na história de Abraão. Mas agora Deus faz uma exigência muito elevada: anda na minha presença e ser perfeito. Deus está cobrando aqui. Deus está chamando Abraão no canto. A gente sabe que no capítulo 15, Abraão fez o pacto com Deus e diz o texto que Abraão foi justificado. Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Chega no capítulo 16, Abraão e Sarai dão uma escorregada, não é isso? Não foi o que a gente viu na semana passada? Faltou fé. Eles decidiram dar um jeitinho para a promessa de Deus se cumprir. Então Deus volta agora para Abraão e fala assim: Abraão, tem que ser 100%. Tem que ser 100%. Anda na minha presença e ser perfeito. Então Abraão está descobrindo o seguinte: que ele foi justificado, Ele creu na promessa divina, ela se cumpriu, mas a obra não acabou. Deus quer que Abraão se transforme, que ele seja uma outra pessoa. Ele quer que Abraão avance. Abraão tinha aprendido, se a gente fosse fazer uma analogia com Paulo, Abraão conheceu a justificação. E ele está descobrindo aos poucos a santificação. Mas agora ele descobriu que a santificação tem que ser profunda. Ele já está aprendendo isso desde o dia que ele pôs o pé para fora de casa. Claro, aquilo começou lá atrás. Então é um processo de iluminação. Abraão está entendendo aos poucos que só a graça de Deus pode levar ele para lá. Mas ele também está aprendendo que a graça de Deus não vai deixar sair barato. Não vai sair barato. A graça não é barata. Abraão está entendendo: não, pela fé eu recebo essa promessa. Quando eu estou escorregando, Deus vai lá e me salva. Mas Abraão também está entendendo que tem um custo.
que ele tem que andar com Deus, tem que obedecer a Deus. Por que tem um custo? Não é porque Abraão tem que negociar a graça de Deus, não é isso. É porque a graça de Deus não vem simplesmente para nos dar uma posição boa. A graça de Deus vem para nos tornar bons. A graça de Deus não é só para eu receber bênçãos, é para eu ser a bênção. Então isso necessariamente vai envolver um conflito interno, uma luta de transformação pessoal. Então Deus está esticando Abraão, isso faz parte da vida de fé. Deus aparece para você e fala assim: meu filho, vamos andar para frente, eu quero perfeição, eu quero que você ande na minha presença, como Jesus fala depois, né? Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Eu quero uma vida justa, eu quero santidade, eu quero caráter. Isso é um questionamento da sua salvação? De jeito nenhum. Você foi justificado pela fé. Mas a fé que Deus planta na gente é operativa. Ela opera pelo amor, é o que diz Paulo. Ela trabalha por meio do amor. É o que está em Hebreus 11. Os homens que viveram pela fé, era gente que teve a vida mudada por essa fé. Então Deus está exigindo que a fé de Abraão se manifeste em obras. Deus está convocando Abraão: trabalhe, faça sua fé funcionar. As promessas não mudam. Em cada momento em que Deus dá ordenanças, Ele fornece também a graça. Ele apresenta a graça. Então nós temos aqui as promessas. Veja o verso 2. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. A minha aliança será contigo, diz o verso 4. Então vejam que Deus continua afirmando suas promessas. Na verdade, a gente entende aqui que Deus não está dizendo para Abraão: Abraão, obedeça, que aí você vai receber as promessas. Deus está dizendo assim: Abraão, está vendo as promessas? Veja como as promessas são grandes. Descansa, entrega a sua vida, que as promessas vão se realizar. Não é uma barganha para que Abraão obedeça, não se trata disso. Se trata de que, sabendo da realidade da graça, nós tenhamos coragem para caminhar. É isso que está em jogo aqui. Mas aí Deus faz uma coisa inusitada. Ele dá esse comando para Abraão, fala: Abraão, vamos caminhar porque eu quero santidade. Todas as promessas vão se cumprir. Tenha coragem, anda para frente. E aí Deus faz um pedido constrangedor. Pedido não, dá uma ordem constrangedora. Abraão vai mudar de nome agora. Abraão vai mudar de nome, não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão. Lá no versículo 4, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Deus mandou Abrão mudar de nome. Gente, o que significa isso? Mudar de identidade. Se fosse aqui, a gente teria que mudar mesmo. Se você muda de nome, você vai ter que literalmente trocar seu documento de identidade. Mas o que significava isso naquele momento? Mudar realmente quem você é. Não é só mudar de nome. O texto está falando sobre uma mudança global, completa, holística. E o que é que Abraão tem que incorporar no seu nome? Que nome ele vai ter? Né? O nome Abraão. Né? Pai de nações. Né? O que é que significa isso? Tem um autor judeu, de vez em quando o pessoal cita aí, Martin Buber. Ele tem uma forma interessante de falar sobre o que aconteceu aqui. Ele fala que na tradição, ele fala sobre essa tradição de vincular a mudança do nome de Abraão. Na nossa língua, você tem um H, né? Quer dizer, na nossa língua não seria no inglês, né? Mas a gente tem um A mais, né? Esse A a mais representa um acréscimo de uma letra no nome, né? Então, onde você teria só o Avram, você vai ter um Abraham, uma coisa assim. E no inglês eles usam o próprio H para representar isso. Então o Buber fala assim, essa letra que foi colocada aí, de trocar de Abrão para Abraão, ela foi tirada do nome de Deus, né? Yahweh, foi tirada daquele nome e colocada ali.
Então, mas o que ele quer dizer com isso, quando o Buber fala disso? Ele está dizendo que Abraão, ele fala que Abraão foi meio que divinizado, ou deificado, que algo divino entrou na vida do Abraão, no nome do Abraão. É uma forma interessante de comunicar o que o texto está falando. Na verdade, o texto não está dizendo que a letra foi tirada do nome de Deus. Mas o que é que a tradição judaica queria dizer com isso? É que, de fato, quem Abraão agora é redefinido pela sua relação com Deus. É isso que é o ponto importante. O que nós temos aqui? Abraão agora vai ser definido não pelo passado, pela relação dele com Tera, seu pai, pela relação com a sociedade original, Ur dos caldeus. Abraão não é só mais um filho da Mesopotâmia, ou um filho dos caldeus. Quem é Abraão agora? Abraão é um sujeito que vive a partir de uma promessa. Abraão tem muitos filhos, gente, nesse momento em que isso é dito para ele. Ele tem Ismael, mas ainda não tem o filho da promessa. Ele ainda vai chegar o filho da promessa, ele ainda não é o pai de muitas nações. Mas Deus diz, você vai agora ter esse nome. O seu nome é o nome que eu dou para você. Não é o que os seus pais deram para você, ou que você pensa que você deve ter. O nome de Abraão agora foi mudado. O que Abraão fez, gente? Abraão incorporou agora a palavra de Deus no seu nome. O que é isso? Pai de numerosas nações. Ora, é a promessa do pacto. Agora a promessa do pacto entrou no nome de Abrão. A palavra de Deus foi incorporada no seu nome. Então agora Abraão não é mais definido pelas suas relações de sangue, pelas suas experiências em batalha, ou seja o que for. Claro que tudo isso é importante, mas o centro definidor de quem Abraão é, agora, e Sara, o centro definidor é a palavra de Deus, é a promessa de Deus, e consequentemente, a graça de Deus. E veja que situação ridícula, ou aparentemente ridícula, né? Você tem um filho que você está em dúvida sobre o que vai dar isso, porque no fundo você sabe que não era por aí, né? Mas enfim, você tem essa promessa e você tem uma mulher estéril, e aí você tem que chamar sua mulher de princesa, e você vai ser chamado com pai de muitas nações. Gente, pensa o que significava isso, naquele momento, né? É o nome dele agora, os servos vão ter que se referir assim. Os servos têm que olhar para aquele casal que não tem filhos, né, a mulher estéril, e chamar assim, pai de muitas nações, eu fiz o serviço da manhã. Pai de muitas nações, a sua esposa está te chamando. Princesa, mãe de filhos, seu esposo está te chamando. Parece confissão positiva, né? Não parece da teologia da prosperidade? Né? Imagina isso. Imagina isso lá em casa. Né? Imagina a Alessandra falando assim com as meninas. Ô, Nelisa, vai chamar o magro, o sem barriga aqui para a gente almoçar? Uma situação assim, inusitada. Ouvi um amém ali, ó. Mas, gente, o importante aqui é que Abraão tem que confessar a graça de Deus no meio da sua aparente ausência. Ele tem que se definir pela graça de Deus no meio da sua aparente ausência, porque os filhos não estão lá e Abraão está velho e a esposa dele não pode mais ter filho. E Deus está mandando eles se definirem assim, como se eles já tivessem. Eles não têm. Mas eles têm que falar entre si, sobre si, como se tivessem. Abraão tem que pensar em si mesmo como o pai de muitas nações, sem ter filhos. Ele tem que pensar em Sara como mãe de filhos, sem ter filhos, como princesa, sem que ela tenha filhos. Ele tem que acreditar nessa situação. Parece uma tortura divina. Por que Deus vai lá e dá os filhos logo? Não, você tem que ficar pensando como se tivesse, mesmo não tendo. Parece um fingimento, né? Parece uma hipocrisia.
Você tem que viver como se fosse uma coisa que você não é. Você tem que acreditar que você tem um lugar no mundo que você não tem. Você não tem um nome exaltado, você não é importante. Quer dizer, Abraão era importante, mas não tanto, afinal de contas. Você não tem filhos, e você tem que ficar agindo e pensando em você mesmo, sobre você mesmo, como se você fosse, como se você tivesse, como se você pudesse. Isso faz parte, irmãos, da vida de fé. Isso faz parte da vida de fé. Porque a fé envolve exatamente isso. Você vai andar no escuro. Você vai pisar onde não existe chão. E isso é necessário para você ser cristão, para você não pecar, para você não cair em cima de um ídolo e não entregar a sua vida para um ídolo. Você tem que reconhecer a presença do reino, a presença de Deus, a realidade da graça, das promessas, para você não tentar obter um lugar nesse mundo, para você vencer a tentação de fazer um trato com o rei de Sodoma, para você encontrar a sua segurança aqui, você precisa ter fé, e fé significa isso também, significa você se definir pelo que Deus diz que você é, porque o mundo vai dizer que você deve ser ou pode ser outras coisas, mas para você de fato fundar sua identidade em Deus, você tem que dar os nomes corretos às coisas. Não é o que aconteceu com Adão? Deus não mandou Adão dar um nome aos animais? Parte da vida cristã tem a ver com isso, dar o nome das coisas, é entender o verdadeiro lugar das coisas. Abre sua Bíblia aí em 1 João. 1 João capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Irmãos, nós somos uma coisa invisível. É difícil isso. Nós somos algo que é invisível para o mundo. Na verdade, o que nós somos é invisível até certo ponto, até mesmo para nós. Por quê? Porque ainda não se manifestou o que havemos de ser. Versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Irmãos, a nossa identidade mais profunda, ela está escondida até de nós mesmos. Por isso que eu disse, você tem que olhar para Deus. Quem você é mediado por Deus, é conferido por Deus. Muita gente pensa assim, está tão difícil esse negócio de ser crente, eu quero ser eu mesmo, e aí cai no mundo. Eu fiquei sabendo de um caso desse, tem 3 semanas. E a pessoa acha que vai encontrar a si mesma desse jeito, isso é autêntica. Não vai. Quem você é de fato está na mão de Deus. E nós que somos filhos de Deus, acima de tudo, a gente sabe que só quando Jesus se manifestar, nós vamos ter de forma plena a nós mesmos. O que é que nós seremos ainda não está claro, nós estamos no processo de mudança. O que eu sou tem a ver com o meu destino, não é? Não é só o que eu sou agora. Tem a ver com o propósito, para onde eu estou indo, o que é que Deus está fabricando, o que é que Deus está cultivando, esculpindo em mim. Isso não está pronto. Então eu não vou possuir isso olhando para mim, nem olhando para o mundo. O mundo não sabe quem eu sou. Eu olhando para mim não vou saber também. Só Deus sabe isso. E se você tem essa esperança de que em Deus você será completo, você vai ser inteiro, aí o que diz o verso 3? A si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Se você crê que você vai ver Jesus, e que quando você vê Jesus, você vai descobrir quem você é, ou quem você deve ser, ou o que Deus está fazendo na sua vida, o que você vai fazer diante disso? Se santificar, porque você não vai mais acreditar que o mundo tem um caminho para você, que o mundo diz quem você é, ou quem você pode ser ou deve ser. É Deus quem diz isso.
É Deus quem diz isso para nós. E a santificação tem a ver com isso. Por que a santificação é uma coisa difícil e a pessoa não tem vontade de buscar, muitas vezes, o cristão? É porque para você ter essa esperança e se purificar, você tem que enxergar esse futuro. Sem esperança não tem santificação. Aquele que tem nele essa esperança se purifica. Se você não tem esperança, não vê esse futuro, não acredita que a sua identidade está, como Paulo diz em Colossenses, oculta com Cristo em Deus, é uma coisa celestial que você vai receber dele, então você vai mergulhar em outro projeto. E o que é que Deus disse para Abraão? Abraão, você vai dizer agora que você é aquilo que eu estou fazendo em você. Eu te escolhi, e eu decidi que você vai ser pai de muitas nações, e você vai ser uma bênção. Então agora você vai acreditar que você é isso, seu nome vai ser isso. Seu nome é a palavra que eu dei para você. Seu nome é o que a palavra que eu pronunciei diz que você é. É isso que você é. E você vai falar isso. E você vai incorporar isso tanto que você vai literalmente mudar o seu nome. Pensa nisso, meu irmão. Você que ouve mensagens o tempo inteiro sobre o que um homem deve ser, o que uma mulher deve ser, o que um profissional da sua área tem que ser, o que um cidadão brasileiro tem que ser, tem muitas coisas que a gente tem que ser. Mas qual é a relação sua com essas coisas? É suprema? O núcleo da sua identidade é definido por isso? A gente tem círculos identitários. Eu já falei sobre isso antes. Eu sou brasileiro. Eu sou mineiro. Eu sou belo-horizontino. Eu sou evangélico, pastor. Eu sou casado com a Alessandra. Eu tenho filhos. Eu trabalho no Labri há tanto tempo. Essas coisas me definem? Me definem também, sem dúvida. Abraão era caldeu, ou de Ur dos caldeus. Mas qual é o centro da sua identidade? O que é aquele ponto imóvel? O centro de gravidade de quem você é? Tem que ser o que Deus diz que você é, tem que ser a sua relação com Deus. Se não for, idolatria. Idolatria pode ser vista assim. Aquilo que você toma para dar sentido para você, para te dar uma sensação de que você tem um lugar no mundo, que você é alguém. O que te faz sentir que você é alguém? O que te faz? É a beleza? É o trabalho? É a profissão? É o mestrado? O doutorado? São as suas vitórias aí profissionais? É a sua família? O seu lugar em casa? A sua mulher? O que é que te faz ser alguém? É disso que o texto está falando. Deus está falando assim para Abraão: Abraão, você é alguém por causa da sua relação comigo. Isso que Deus está falando. É isso que te torna alguém. Agora, Abraão precisa crer nisso, mas tem uma outra coisa que tem que acontecer. O pacto. Isso que Abraão vai fazer tem que ter uma expressão na sua carne. E o pacto é incorporado na carne, é a circuncisão. Nós vemos isso aí no versículo 9 em diante. Deus repetiu aqui as suas promessas, um pouquinho antes nós temos aqui Deus falando as 3 promessas: far-te-ei fecundo extraordinariamente, nações procederão de ti. É o versículo 6. No 7 ele vai estabelecer a aliança perpétua em suas gerações. Para quê? Para ser o seu Deus e da sua descendência. Então daqui falando do quê? Da descendência de Deus. E que mais? Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, e serei o seu Deus. O que nós temos prometido? Um povo, uma terra e Deus. Christopher Wright até escreveu um livro sobre isso. Isso resume o quê? Gênesis 1, as promessas básicas: povo, terra e Deus. Mas o que Abraão tem que fazer agora? Ele tem que se circuncidar. Circuncisão, o corte da carne do prepúcio, no pênis do homem. O que é que significa a circuncisão? Por que Abraão tem que cortar na carne? Por que o prepúcio? Deus está falando de coisas elevadas, as nações serem abençoadas, sobre Abraão se tornar um homem perfeito, andando na presença de Deus. E aí Deus vem falar do pênis de Abraão. Agora você tem que cortar a carne do prepúcio do seu pênis. O que é isso, afinal de contas?
por que esse negócio? Irmãos, o prepúcio, o que é o prepúcio? Porque, gente, o que está em jogo aqui é a potência reprodutiva do homem. Tudo tem a ver aqui com sexo mesmo. Deus está falando assim, que a sua potência reprodutiva tem que ser entregue para Deus, no corte da carne. Por que isso é tão significativo aqui? Porque todas as promessas de Deus para Abraão envolvem um ponto: ele tem que se reproduzir. Deus está dizendo assim: olha, você que acha que a sua vida acabou, não acabou. Porque isso, gente, eu já falei sobre isso, Gênesis 1, é uma coisa fundamental para nós. O ser humano, feito à imagem de Deus, ele deseja se expressar no mundo, ele deseja ocupar o mundo, ele quer participar. No fundo, o que está por trás disso, né, muita gente se ilude, né, você que é jovem, homem e mulher, isso serve para mulher também. Às vezes a pessoa pensa assim, que o que ela quer é o prazer sexual. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é reprodução. Por que reprodução? Porque você se projeta no mundo, você participa, você existe, você tem continuidade, você está presente. Tem a ver com isso, e tudo a ver com isso. O trabalho, a reprodução, essas coisas são coisas bíblicas. Lá em Gênesis, né, o pessoal às vezes pensa que isso é coisa da aula de psicologia, né, de psicanálise, o desejo de dominar, desejo de poder, né? Olha, mas a Bíblia não mandou Deus não diz para o homem, para ele dominar a terra? Não está lá? De onde que está esse desejo de dominação, de impor a vontade no mundo? Deus fez a gente assim. Isso não é uma coisa essencialmente pecaminosa, não. É pecaminoso quando você não tem Deus, aí isso vira um desejo de destruição do mundo e de você mesmo, vira uma pulsão de morte. Mas não era para ser isso. Da mesma forma, a gente quer viver, a gente quer se projetar, a gente quer se reproduzir, normal. Então Deus pega isso, pega Abraão e Sarai, que são estéreis e não tem terra, quer dizer, eles estão travados, gente. Eles estão paralisados, eles não podem crescer. Ele pode ganhar dinheiro, Abraão pode aumentar os rebanhos, pode ganhar dinheiro, mas essas necessidades fundamentais, que tem a ver inclusive com o desejo de vida eterna, tem a ver com isso. Numa ponta você tem o desejo de reproduzir, na outra ponta o desejo de existir para sempre. Tem continuidade nesses desejos. Então, vejam só, Deus pega Abraão, que é um cara sem perspectiva, e fala: vou te dar um futuro, você vai ter filhos, você vai se reproduzir, só que você vai ter que entregar as suas possibilidades para mim. É isso que o pacto significa. Não é à toa que Deus ordenou a Abraão que ele entregasse o pênis. Vejam só o que o texto diz no capítulo 17: far-te-ei fecundo extraordinariamente, versículo 6, Gênesis 17, 6, far-te-ei fecundo. Irmãos, do que esse texto está falando? Da semente. Falando disso, a semente. Deus vai tornar Abraão fecundo, mas Abraão tem que entregar a sua capacidade de se reproduzir, as suas possibilidades têm que ser entregues para Deus. É o corte da carne, é isso que ele significa. Interessante, quer dizer, isso tem muito a ver com o que Jesus fala, que você quer ganhar a sua vida, o que você tem que fazer? Perder. Se você tentar salvar a sua vida, você perde, mas se você perder a vida por amor de Jesus, você ganha. É a mesma coisa. O que Abraão quer? Uma descendência. Aí Deus fala assim: ó, você quer muito isso e eu vou te dar, mas você tem que desquerer. Você tem que entregar esse negócio. Você tem que entregar isso ao meu governo. Você não vai alcançar as promessas de Gênesis 1 e 2 por sua conta. Elas vão ser mediadas por mim. Você vai ter um Deus, um nome elevado na sua comunhão com Ele, vai ter a terra, você vai ter a descendência. Mas para você ter todas essas coisas, você tem que me entregar a sua capacidade de realizá-las. Você tem que reconhecer que elas dependem de mim, é o que Deus está falando para Abraão. Você tem que acreditar nisso. O que parece impossível, eu vou fazer. Deus está dizendo para Abraão. Então isso é fé. A fé não é só acreditar em alguma coisa, a fé altera a sua posição.
A fé exige de você um compromisso, uma confiança. Por isso, gente, fé implica em obediência. Porque se você crê que Deus vai fazer aquilo, então você vive a partir dele agora. Então, por isso que não tem jeito do sujeito só crer e não ter boas obras. Como que a gente fala, você é salvo pelas obras, perdão, pela fé. Imagina, na tradição cristã, você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as obras, né? O que está em Efésios. Você é salvo para boas obras. Elas vão acontecer na sua vida, porque a fé vai mobilizar alguma coisa na sua existência. A circuncisão, irmãos, representa, antecipa a entrega do próprio Isaac. O que Abraão tem que fazer quando ele vai levar o Isaac lá no Monte Moriá para sacrificar? Ele está fazendo isso, ele está entregando o futuro dele. O corte da carne é uma antecipação do grande sacrifício que seria realizado, que é a entrega de Isaac. O corte da carne é uma antecipação do próprio sacrifício de Jesus, que entrega a sua vida. Por isso também as Escrituras relacionam a circuncisão com o batismo. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Olha o que a Escritura diz. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. A circuncisão do prepúcio foi ampliada, porque agora não é apenas uma parte do homem que é circuncidada, como dizia Ambrósio de Milão, um dos pais da igreja, mas o homem inteiro é circuncidado. A circuncisão do prepúcio representava a circuncisão da existência. Por quê? Porque através de uma relação sexual frutífera com Sara que nasceria um filho. Então Deus fala assim, entrega isso. Agora, a circuncisão do homem inteiro, que o Reynolds chama de a hipercircuncisão, é o que o Novo Testamento introduz. A circuncisão do homem inteiro é ainda a circuncisão da sua fecundidade. A circuncisão significa, você é bonita, você não vai usar a sua beleza como a base da sua realização. Você é bonito, você não pode fazer isso. Você é competente no trabalho, então você vai ter que cortar a carne desse prepúcio. Você é bom nos estudos, você tem uma família feliz, tem que circuncidar. Tudo tem que ser circuncidado. A existência tem que ser circuncidada. Você tem expectativas no seu partido? Você acha que o seu filho vai ser feliz e aí você vai ser feliz porque ele vai ser feliz? Você, enfim, você se casou e você confia nisso, ou vai se casar, e assim por diante, não importa. O que você tiver de bom, de fecundo, as suas possibilidades, essas possibilidades, Deus vai tomar e dar sentido para elas. É isso que significa a ressurreição. Que tudo que é bom nesse mundo, e que Deus elegeu, vai ser resgatado, vai ser renovado. Mas tudo tem que ser entregue, tudo tem que ser cortado, todas as suas possibilidades, a faca da cruz tem que alcançar. A faca da cruz é que realiza a circuncisão. É a morte com Cristo no batismo e a ressurreição com Ele. Então vejam como isso tem a ver com a questão da identidade. A sua identidade, a identidade de Abraão tem a ver com os filhos que ele vai ter? Tem. Mas se ele tentar focar nisso, ele vai se perder, porque ele tem que ter a identidade dele em Deus. E aí Deus vai dar os filhos. E isso vai fazer de Abraão, né, pai de muitas nações. Então, Deus não odeia a sua competência, a sua inteligência,
a sua posição social, a sua beleza física, os seus filhos, as suas possibilidades futuras. Deus não odeia essas coisas. As coisas que Deus te deu, Ele não odeia essas coisas. Mas você tem que aborrecer todas essas coisas por causa de Cristo. Você perdendo todas essas coisas, você vai obter todas elas. Como dizia o Kierkegaard. Sempre entregando o temporal, desistindo do temporal para ganhar o eterno, nós herdamos de novo o temporal em virtude do eterno. Então eu sou isso, eu sou, como eu disse, brasileiro, sou do Labri, sou casado com a Alessandra, eu sou um monte de coisa. Mas, em primeiro lugar, eu sou Guilherme, irmão de Jesus e filho de Deus. Vamos orar. Enquanto a gente se prepara para a ceia, quero que você ore sobre isso. Positivamente.